Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro Fórum Brasileiro Digital de Segurança do Paciente. Eu sou Margarete Moraes e vou compartilhar com vocês agora um papo muito legal com a doutora Patrícia Neto. Eu sou uma das responsáveis pela editoria do tema Gestão da Segurança e Qualidade na Assistência da EED Educativa. A EED Educativa é uma organização formada por professores que acreditam muito na transformação do comportamento pela aprendizagem. E também sou sócia da MMP, uma empresa de consultoria e treinamento na área da saúde, com muita experiência na implantação de sistemas de gestão da qualidade e segurança do paciente. Vocês devem estar se perguntando, por que Fórum de Segurança do Paciente? O que seria isso? Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é reunir experts, pessoas interessadas numa mudança afirmativa do sistema. A gente tem muita preocupação com a questão da educação, na transformação da consciência e do comportamento das pessoas para uma melhor assistência e um melhor cuidado. Bom, para começar a entrevista de hoje, eu lanço o seguinte tema. O erro deve ser notificado imediatamente? Qual a importância da notificação imediata do tema? E para essa discussão de hoje, para desenvolver esse tema, eu convido a doutora Patrícia Neto. Doutora Patrícia Neto, dá um alô pro pessoal e fale um pouquinho da sua experiência. Olá a todos, meu nome é Patrícia Neto, eu sou médica, atuo como consultora na MMP, consultoria e treinamento, e sou diretora médica do Hospital Israelita Albert Sabin há 4 anos. Formada há 25 anos, com uma experiência larga em emergência, em serviços de emergência e gestão de qualidade. E é um prazer muito grande, é uma honra estar aqui hoje e espero poder colaborar trazendo informações a respeito do tema para o qual eu fui escolhida para conversar aqui um pouco com vocês hoje. Doutora Patrícia, vamos à primeira pergunta. Errar é humano, mas também é tão humano quanto encontrar soluções para os problemas e erros com efetividade e sem reincidência. A senhora pode comentar essa afirmação, por favor? Essa afirmação ela procede absolutamente porque na nossa cultura institucional, hospitalar, a questão do erro assistencial, nós precisamos evoluir muito em relação ao entendimento de que errar é humano, mas tanto quanto ou mais é entendermos que é preciso humanizar o erro. Eu venho tratando isso na instituição onde eu trabalho e é sempre a cada dia um desafio conseguir alcançar e sensibilizar as pessoas no sentido delas entenderem que o erro não está relacionado à punição. O erro está relacionado ao reconhecimento de fatores que prejudicam a assistência, prejudicam o paciente, causando dano ou não. E com isso nós podermos discutir, sentarmos todos e discutir e entender em que momento aconteceu o erro, qual foi a barreira que foi rompida e poder claramente encontrar a melhor solução, a solução mais efetiva e dessa forma evitar que haja reincidência do erro. As pessoas, os funcionários das instituições hospitalares, e essa cultura é muito arraigada, principalmente na área da enfermagem, no sentido de que errou, vai ser punido. A sanção disciplinar está diretamente relacionada ao erro. Então, ao longo desses 4 anos na direção do hospital, eu tenho observado um crescimento muito grande, um amadurecimento muito grande das lideranças que precisam do apoio do diretor médico, de um gestor maior que acolha as dificuldades do dia a dia, que são muito grandes. Os funcionários eles se sentem psicologicamente abalados quando erram, né? Numa segunda instância, é levar para eles o entendimento de que o erro não está relacionado à pessoa, que o erro ele é sistêmico, o erro é institucional, ele está ligado ao processo. Não há um culpado para o erro, há sim uma falha em alguma etapa do processo, alguma barreira que não foi respeitada, se a instituição já é uma instituição que
tem a cultura da segurança, que trabalha com a cultura da segurança, que entende e já evidenciou a necessidade de barreiras, a criação de barreiras para mitigar o erro, a falha, entender qual barreira que foi rompida. Se ainda não há, se é uma instituição que está começando agora com o trabalho da cultura da segurança, instituir a cultura da segurança do paciente, a minha sugestão é que se comece assim, de maneira muito pesada e clara um trabalho de sensibilização dos funcionários, de sensibilização para que eles entendam que é positivo falar do erro. E diversas abordagens acontecem ao longo desse construir, né, da construção desse caminho, porque eu acho que saber o que fazer, todos sabemos. A questão é o como fazer, né? Como fazer para que as pessoas entendam que a partir da comunicação do erro eu vou conseguir sentar a equipe multidisciplinar, identificar onde foi a falha, romper as barreiras, por exemplo, de você poder reunir diferentes funcionários, diferentes categorias, o técnico de enfermagem, o médico, o farmacêutico, para entender exatamente onde tudo aconteceu, acolher esse encontro multidisciplinar, que muitas vezes é difícil, porque o médico não se sente confortável de discutir um assunto com o técnico de enfermagem, que não se sente confortável de se expor. Então, são várias questões relacionadas ao comportamento humano que precisam ser vistas para que a gente consiga ter um tratamento efetivo do erro na assistência, né, da falha na assistência, da abordagem da falha na assistência. Então, dessa maneira que eu entendo. Quando você consegue, então, reunir essas pessoas e identificar onde foi a falha, qual barreira foi rompida, mais efetivamente você vai encontrar a causa do problema e, sem dúvida, evitar que ele reincida. E assim giram as oportunidades de melhoria continuamente, sempre, enfim, é um processo infindável. Obrigada, doutora Patrícia. Segunda pergunta, então. O tempo entre o erro e o tratamento de seus efeitos faz diferença na condução de um incidente grave? Qual é a sua opinião? Sem dúvida faz diferença, sim. Quanto mais precocemente eu consigo identificar o erro, mais efetivo, mais rapidamente eu vou identificar o porquê que a falha aconteceu e vou poder instituir o melhor tratamento o mais breve possível, né? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho um risco clínico identificado no meu hospital como risco de queda e há uma notificação, chega no escritório da qualidade ou no gerente de enfermagem que houve uma queda de um paciente no quarto X. Eu tenho na minha instituição um protocolo de profilaxia de queda, né, em que o paciente chega, o enfermeiro aplica o protocolo, explica para o paciente e para a família que ele não deve se levantar sem acionar a enfermagem, que a grade precisa estar levantada, que caso ele vá ao banheiro, ele precisa chamar, naturalmente depois que foi avaliado esse risco e identificado que ele tem um risco de queda. Se porventura a queda acontece, de imediato é disparado um alarme para que se investigue o porquê da queda. Primeiro, obviamente, é abordado o paciente, eventuais danos identificados, o plantonista da emergência é chamado, se é preciso fazer um exame complementar, o próprio paciente é abordado, né? Hoje nós já trabalhamos com um nível de entendimento para que o próprio funcionário que participa daquele atendimento possa esclarecer o motivo pelo qual o dano aconteceu, né? Porque nunca é tarde para você esclarecer, não é porque houve o dano que eu vou deixar de falar do dano ou deixar de falar das medidas preventivas para que ele não se repita. E eu possa agir naquele momento, imediatamente corrigir o erro e levar essa comunicação até o paciente. Dessa forma, eu fecho todo o ciclo. Então, eu identifico o erro precocemente, eu trato os efeitos do erro e levo e comunico ao paciente e à família, né? Que é o disclosure, traduzindo para o português, seria, enfim, a revelação, a comunicação para a família do erro relacionado ao paciente. Então, objetivamente, respondendo essa pergunta, o tempo ele é fundamental, né, entre a identificação e o tratamento, sim, e para que isso aconteça, de novo, quanto mais sensibilizado o funcionário da ponta, né, o técnico de enfermagem, que é quem mais que se relaciona maior tempo com o paciente,
Quanto mais consciente ele está do papel dele e da importância que a instituição dá ao reconhecimento da falha, mais efetiva a gestão do erro vai ser, né, na instituição. Perfeito, doutora Patrícia. A próxima, então. O que uma instituição de saúde pode fazer para diminuir o tempo entre o erro e a sua notificação? Eu creio que, com a experiência que eu tenho aqui no hospital, eu percebo que o mais importante são talvez duas ações, né, que se desdobram em muitas outras. Primeiro é a figura da liderança dando suporte à cultura da segurança, fazendo com que a cultura da segurança permeie toda a instituição, em todas as comissões, discussões, comissões de óbito, de prontuário, reuniões gerais, que sejam envolvidos os setores administrativos, também para que eles entendam qual é o papel deles na assistência, né? Que o hospital inteiro, tanto as áreas assistenciais quanto administrativas, compreendam que todos trabalham na instituição com o objetivo de assistir o paciente, né? Enfim, entender que o risco existe, que a instituição reconhece o risco, gerencia os riscos e olha para o erro de maneira acolhedora e com o objetivo de desenvolver ações de melhoria para evitar que ele se repita. E, por fim, converse e abra a comunicação do erro para a família. Tá? Então, eu digo isso, eu desencadeei todo esse raciocínio no sentido de deixar claro que é muito importante dar suporte para que os funcionários se sintam sensibilizados e se sintam acolhidos ao notificarem um evento, né? Aqui na instituição nós já tivemos fases em que eu fui obrigada no momento de reconhecimento, proibir as sanções disciplinares, né? Para que, não, mas como assim vai proibir sanção disciplinar? Vamos fazer o seguinte, então, vamos discutir as sanções disciplinares? E aí eu comecei a puxar para mim, junto com a gerente de enfermagem, com os coordenadores de enfermagem, a discussão presencial de por que aquele determinado funcionário estava sendo sancionado. E aí isso foi muito interessante porque foi um exercício desgastante, mas que com resultado fabuloso, porque elas próprias começaram a entender que aquilo não dava resultado. Que sancionar o funcionário simplesmente fazia com que ele fosse embora ou com que ele não entendesse o erro. Então, há um papel também educativo, né, nesse processo. Obrigada, doutora Patrícia, obrigada. Como conduzir profissionais de saúde no entendimento da importância da notificação imediata do erro? O profissional de saúde, na medida em que você o envolve na assistência e nas decisões, ele passa a se apossar daquele processo. Então, eu vou citar exemplos, que não são exemplos de livro, mas são assim, na medida em que eu vou aqui junto com o time, né, junto com a equipe do hospital, encontrando as dificuldades, eu sempre proponho uma nova solução, né, porque eu acredito muito que ninguém melhor do que quem está envolvido na ação para trazer a solução, trazer as dificuldades, trazer a solução. Então, por exemplo, uma ação muito interessante aqui no hospital que conduziu os profissionais, sensibilizou, né, e conduziu os profissionais à notificação imediata do erro, foi quando nós envolvemos os técnicos de enfermagem diaristas para fazerem a observação da higienização das mãos, que é uma das metas de segurança do paciente. E no início, eu sempre me coloco preparada para assumir as dificuldades e as resistências encontradas, né? Por exemplo, como assim o técnico de enfermagem vai chamar a atenção do médico? Então, no início, o médico se sentia, não, o técnico me abordando para... Aí eu chamo o médico, olha, mas o técnico está abordando porque ele está fazendo o trabalho dele. Por que você está se sentindo tão aviltado? Então, por que você está tão chateado? É porque aqui nós estamos tratando de um problema simples. Fato é que você não higienizou as mãos e ele só te sinalizou, ele foi mal educado, ele foi agressivo. Não, mas eu acho um absurdo o técnico de enfermagem me abordar. Então, estou citando esse exemplo porque você veja que a questão deixa de ser a higienização das mãos
para ser uma questão de como assim o médico vai ser abordado pelo técnico de enfermagem para ser questionado a respeito da higienização correta das mãos, entendeu? Então é um trabalho que extrapola propriamente a questão meramente informativa do que fazer ou não fazer. Obrigada, doutora Patrícia. A próxima pergunta, então. Existe uma relação entre o nível da cultura de segurança da instituição com o tempo decorrido entre os erros e suas respectivas notificações? A cultura é fundamental, na verdade, é fundamental. Na linha do tempo, aqui a experiência que nós temos aqui no hospital, inicialmente, quer dizer, nós sabemos que a subnotificação, em geral, a gente trabalha acreditando que há subnotificação de eventos, né? Então, nós começamos a criar medidas para aumentar o número de notificações. A sensibilização foi uma delas, a participação dos técnicos de enfermagem, o empoderamento, que é um termo que eu gosto muito de usar, o empoderamento e o meu papel no sentido de reforçar a posição do técnico de enfermagem. Um exemplo, quem reconhece a sepse grave? Quem verifica os sinais vitais do paciente? Quem verifica os sinais vitais do paciente com mais frequência é o técnico de enfermagem. Então, criar linhas de raciocínios como essa, para que os médicos e os enfermeiros pudessem entender a fundamental participação do técnico de enfermagem na cultura da segurança do paciente, da segurança institucional. Porque é uma tendência de se deixar as discussões no nível gerencial, médio, no nível de coordenação, da direção médica, quando, na verdade, quem está com a mão na massa é o técnico de enfermagem. Né? O fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, a copeira que leva a dieta no quarto do paciente 2, 3 vezes por dia e vê que o paciente está escorregando a cadeira, está engasgando, né? Então, envolver essas pessoas em toda e qualquer atividade de treinamento da instituição. Então, hoje aqui, por exemplo, eu tenho todo o treinamento, as semanas de treinamento que nós fazemos, de sepse, profilaxia de tromboembolismo venoso, todos os funcionários participam. Entendeu? Cada um entendendo o seu papel num determinado protocolo gerenciado ou num determinado risco clínico que nós, por um acaso, estejamos discutindo. Entendeu? Então, e na medida que o tempo foi passando, os funcionários, você vê a funcionária da limpeza ensinando a colega nova que chegou por que é importante se paramentar para entrar num leito de precaução de um paciente em precaução, por que ela precisa higienizar as mãos antes e depois da limpeza. Então, isso me causa um orgulho danado, porque você vê que as pessoas elas tomam posse daquele conhecimento, entendeu? E se sentem parte integrante do contexto, né, institucional, e naturalmente elas passam a notificar os erros. O erro ele começa a ser falado de maneira muito natural dentro da instituição, entendeu? A próxima, doutora Patrícia. Como seria o fluxo ideal de informações onde se pudesse privilegiar a notificação do erro o mais rápido possível? Recentemente nós revisamos o fluxo de notificações internas aqui do hospital, porque nós não temos um sistema de intranet, então a notificação é feita manualmente. O funcionário, né, notifica no determinado formulário, ele entregava esse formulário para o gestor e o gestor encaminhava para o escritório da qualidade. E isso tomava, na melhor das hipóteses, 24, 48 horas. Na medida em que a cultura da segurança foi avançando, você naturalmente vai sentindo a necessidade de lidar com as informações o mais rápido possível. Porque outras ações vão sendo tomadas, são ações simultâneas, paralelas, não excludentes, com protocolos, com comissões, etc. E aí vai havendo uma necessidade dos próprios funcionários de terem respostas para aquilo que eles estão notificando, entendeu? Então isso nos gerou recentemente uma demanda muito interessante, que foi o funcionário notifica e ele próprio encaminha a notificação para o setor de qualidade. Além dele tomar a solução, dele dar a solução imediata para a questão, dele ter o empoderamento para solucionar ou buscar alguém que o ajude a solucionar o mais precocemente possível, sempre que ele próprio encaminhe a notificação à qualidade. Ou seja, mais uma forma de empoderamento, ou seja, eu não preciso notificar, passar para o meu chefe, que vai passar para gerente ou para a qualidade, enfim, tornar fluida, curta e rápida a informação, para que o retorno, o feedback ao funcionário também seja rápido.
né? Que é uma outra coisa muito importante, que eu comentei no início e gostaria de ratificar. O funcionário, para que você consiga reforçar e aumentar, sensibilizar a equipe, né? Para que você consiga aumentar e enxergar de fato os seus erros através das notificações de eventos, é muito importante que ele receba o retorno daquilo que ele notificou. Se não cai no esquecimento, ele, para que eu vou notificar? Ninguém me dá retorno, ninguém me diz o que aconteceu, como é que foi tratado aquele evento, entendeu? O fluxo ideal de informações, a meu ver, na verdade ideal, se a gente for falar de uma maneira muito ainda utópica, é o funcionário ter a capacidade de resolutiva maior possível, né, com segurança, amparado pela instituição, amparado por diretrizes e até o ponto da comunicação do erro para a família o mais breve possível. Quer dizer, quanto mais rápido isso acontecer, e quando eu digo mais rápido na verdade, quanto mais em tempo real, entendeu? Eu acho que esse é o grande desafio, tratar isso no tempo real, mais real possível. Doutora Patrícia, a última pergunta agora. A senhora acha que as instituições que formam os profissionais de saúde estão conscientes da necessidade de tratar o erro de uma forma diferente? Infelizmente, não é o que nós observamos, né? Eu não sou uma profissional que estou dentro das universidades, mas aqui no nosso hospital nós temos acadêmicos de medicina na terapia intensiva, na emergência, na unidade de internação, e o que nós observamos é que cada vez mais a medicina está desumanizada. Então, eu tenho classificado como assustadora a formação não só da medicina, como da enfermagem, né, no sentido de tá muito tecnicista, né? Os médicos, os enfermeiros saem muito preocupados com os exames complementares, saem preocupados com medicação ou com salário, mas o ser médico, a questão humanizada, a questão do entendimento do erro, eu acho que a gente ainda vai ter que caminhar um pouco, assim, bastante, na verdade, até que as instituições consigam, que eu não quero crer que elas não entendam e nem percebam a importância do tratamento do erro, da cultura da segurança, do entendimento, né, dessa questão. Mas talvez por toda essa falência que nós vivemos hoje no país, né, a falência institucional de um modo geral e também da formação como um todo, da formação teórica, da formação da pessoa, e isso acaba de certa forma dificultando, né? O profissional sai da universidade com uma visão absolutamente insensível, né? Ele não é ensinado a ser médico, ele não é ensinado que é importante olhar nos olhos do paciente, ele não é ensinado que é importante haver contato, se apresentar. Então, é isso que a gente observa no dia a dia. Então, desejar ou imaginar que as universidades sejam capazes de formar médicos, enfermeiros, enfim, profissionais aptos, com um olhar crítico em relação à cultura da segurança, eu acho que nós ainda estamos um pouco distantes dessa realidade. E aí é nosso papel, enfim, nas instituições hospitalares, buscarmos educá-los e sensibilizá-los, entendeu? No sentido de eles entenderem que isso é uma realidade que se impõe, né? Hoje nós temos familiares que entendem que cada vez isso vai ficar mais claro e vai se impor, que uma úlcera por pressão aberta na instituição denota má assistência ou má qualidade de assistência, entendeu? Então isso é uma coisa hoje que já acontece, não acontecia anos atrás. E há profissionais médicos que acham que, como assim? Como a família está entendendo que... Por que quer processar o hospital só porque o paciente abriu uma úlcera por pressão aqui? E aí eu me pego tendo que explicar a um profissional formado há 10 anos ou estudante de medicina que, olha, vamos lá entender que quando um paciente vem para cá sem úlcera por pressão, a gente não espera, eu entro na questão do dano, né? Ele não vem para cá esperando ganhar mais um problema, mais um dano. Ele já vem com um dano, ele espera sair sem o que ele entrou e não com mais um. Então, essa é a linha hoje da formação, que a gente, da maneira como a gente encara a formação aqui dentro, realmente partindo do zero em relação à cultura da segurança. Doutora Patrícia, agradeço mais uma vez
a sua presença aqui no nosso fórum, a gentileza de aceitar o nosso convite. Gostaria também de agradecer a todos que estão nos assistindo nessa sala de transmissão e dou a oportunidade à senhora a se despedir das pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a Educativa, a MMP Consultoria pelo convite. Repito que foi um prazer muito grande e é sempre uma honra poder colaborar para que nós consigamos divulgar e disseminar a cultura da segurança dos pacientes para as instituições hospitalares, para os profissionais da área assistencial, sempre buscando o entendimento e a sensibilização em relação ao entendimento de que a falha ela existe e que há maneiras de nós gerenciarmos, acompanharmos as falhas e se criar oportunidades de melhoria para que ela não se repita. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Fórum Brasileiro Digital de Segurança do Paciente. Eu me chamo Margarete Moraes e quero compartilhar com vocês nos próximos minutos um bate-papo muito legal com o profissional Heleno Costa. Eu sou uma das responsáveis pela editoria do tema Segurança do Paciente, Gestão e Saúde da ED Educativa. A ED Educativa é uma organização formada por educadores que acreditam muito na transformação do comportamento pela aprendizagem. E também sou sócia da MMP, uma empresa de consultoria e treinamento com muita experiência na área de implantação de sistemas de qualidade e gestão de segurança do paciente. Gostaria primeiramente de agradecer a todos que estão conosco nessa sala de transmissão e também ao nosso ilustre convidado de hoje, o Heleno Costa. Todos devem estar se perguntando o que é o Fórum SP. O Fórum SP é uma tentativa de reunir pensadores, intelectuais, profissionais da área de saúde que acreditam numa mudança positiva do sistema. E essa mudança é uma mudança a partir da educação, a partir da transformação da consciência dos profissionais quanto à assistência e quanto ao cuidado. Gostaria de iniciar a nossa entrevista de hoje lançando a seguinte reflexão: o erro e seus desdobramentos. Quais são as atitudes que fazem a diferença? Para a nossa conversa de hoje, então, eu chamo Heleno Costa. Seja bem-vindo, Heleno. Dê um olá para o pessoal que está nos assistindo hoje. Você pode falar um pouquinho da sua experiência? Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Convite da Fórum SP, participar dessa discussão sobre qualidade e segurança do paciente. Meu nome é Heleno Costa Júnior, nesse meio acredito que muitos de vocês já me conheçam, mas é importante colocar para vocês um pouco da minha experiência profissional. Eu sou graduado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois disso, passei pela área de assistência por um bom tempo e, em seguida, eu iniciei a minha qualificação e especialização na área de gestão de serviços de saúde. E, posteriormente, a partir de 98, portanto, lá se vão 18 anos, eu iniciei meu trabalho com programas de acreditação no início hospitalar e depois acreditação de sistemas de serviço de saúde. E nesses 18 anos eu tive a oportunidade de trabalhar na maior parte do tempo com a metodologia da Joint Commission International e por isso eu acabei também me especializando nessa área de gestão de qualidade e segurança e por isso tenho um imenso prazer em poder estar compartilhando as minhas práticas, os meus conhecimentos nesse fórum de discussão, trazendo para vocês algumas questões que estão relacionadas mais diretamente nesse convite com a questão do erro na área de serviços e sistemas de saúde. Portanto, é um prazer. Heleno, queria agradecer a sua participação e queria iniciar a nossa entrevista de hoje com a seguinte pergunta: como o erro deve ser visto pelos profissionais de saúde e os gestores das instituições de saúde? Bom, essa é uma questão extremamente difícil ainda na área de saúde. E o meu primeiro conselho importante é dizer que o erro deve ser visto e encarado como um erro. Esse conceito deve estar claramente colocado na mentalidade das pessoas.
não se deve, na verdade, disfarçar, não se deve mascarar o erro, ou seja, não se deve dar outra denominação, outra contextualização para esse fato. O quanto mais real for a notificação, o detalhamento desse erro, mais importante será a possibilidade de se analisar as reais causas da ocorrência desse erro. E como já se diz no ditado popular, errar é humano. Persistir no erro é que é o grande problema, ou como diz o próprio ditado, é burrice. Por isso, há ainda uma necessidade de que, principalmente, gestores da área de saúde possam lidar com a questão do erro de uma forma direta, transparente e a palavra que eu tenho utilizado mais recentemente, de forma corajosa. Nem só a quem pratica o erro, mas também para quem sofre esse erro, no caso o paciente, deve ter de fato o entendimento desse tipo de ocorrência, porque o que a gente tem ouvido dos gestores de saúde é que essas pessoas, mesmo entendendo que houve um erro, mas elas passam a considerar causas e acabam, em alguma medida, contribuindo, colaborando, inclusive, com o entendimento dessa situação e facilitando a instituição a entender e poder responder de uma forma ética, de uma forma correta ou adequada a essa ocorrência do erro. Portanto, não encarem o erro de forma insegura, mas encarem de fato como um erro. Perfeito. Obrigada, Heleno. Qual o ambiente propício para a gestão do erro? Eu diria que esse ainda é um ambiente que está para acontecer. Apesar da gente ter instituições que já estão mais maduras, mais avançadas nesse processo de gestão de qualidade e segurança, e muito mais recentemente a questão da gestão de risco, onde a definição, a denominação de erro apareceu, isso ainda é uma questão, eu diria, inconsistente ou em alguma medida irregular. A gente tem seres humanos envolvidos nisso e, portanto, há comportamentos distintos em relação a essa situação. Eu diria que o ambiente mais propício é aquele onde as pessoas já têm esse entendimento de que isso é uma situação possível na realidade dos serviços de saúde, uma vez que nós lidamos com procedimentos, com questões extremamente tênues do ponto de vista do próprio risco. E ela é uma realidade. Acontecem instituições mundiais, de nível mundial, hoje têm de fato ocorrências relatadas, algumas de gravidade, que são consequências de erros diretos ou indiretos. A gente vai poder falar um pouco mais à frente que a questão do erro é multifatorial, nunca é por um único elemento ou um único agente. Mas o ambiente propício é aquele onde já há o entendimento, não só de poucas pessoas, mas de um maior número de pessoas sobre como lidar com a questão do erro. Perfeito, perfeito. A próxima pergunta, Heleno. Quais as dificuldades encontradas nas instituições de saúde para que o erro seja visto como uma oportunidade? As dificuldades começam pela não existência de conceitos estabelecidos, não existência de documentos normativos, e a denominação varia, políticas ou normas, que possam, na verdade, orientar ou definir diretrizes que estabeleçam como lidar com essa situação ou com essa ocorrência de erro. Por exemplo, instituições que já avançaram nessa questão colocam que quanto mais cedo o agente que sofreu aquela situação, no caso o paciente, for comunicado sobre aquela situação, mais fácil será a colaboração dele em relação ao tratamento da situação. E de outra forma, lidar ou definir como será abordado o profissional que foi o agente final ou que foi o elemento que introduziu o erro naquela condição. Lembrando, como eu disse, que, por exemplo, o erro de medicação pode ter sido originado na própria prescrição médica.
como não houve controles ao longo do caminho, no pedido à farmácia, na dispensação desse medicamento, esse erro acabou não sendo identificado na cadeia e acabou sendo executado ou praticado por um técnico de enfermagem. Seria ele o responsável por isso? Na medida final do ato, sim. Mas entendendo como cadeia, é importante que na hora que vai se abordar este profissional, se entenda de que ele também é um agente possível de ser enganado ou de ser levado a uma condição de erro pela falha do sistema. Então, o que é difícil para essas instituições que ainda não encaram o erro é não ter essa orientação definida ou não ter um apoio de uma área de gestão de segurança ou de gestão de risco, ou que ainda, na verdade, não introduziram esses conceitos no seu dia a dia, nas suas práticas, no seu cotidiano. Perfeito, isso aí. Vamos continuar? A próxima pergunta é a seguinte: como no contexto da gestão do erro, transformar a cultura da perseguição em cultura da prevenção e aprendizagem? Olha, essa é uma tarefa porque aí está mais um conceito humano. Eu digo porque eu acompanho como educador e como consultor diferentes instituições, e como eu citei algumas já bem mais maduras, a gente lida com comportamentos. E se o comportamento inicial já for mascarar o erro, isso já se torna um problema e não estabelecer uma perseguição. Porque certamente essa pessoa que mascara ou disfarça um erro, ela está atormentada por uma possibilidade de uma punição, de uma sanção ou até de uma demissão imediata ou direta. Mais recentemente, o que tem apoiado uma ação preventiva nesse sentido é a introdução do que nós chamamos agora de cultura justa. Junto com a cultura de segurança, há necessidade de estabelecer a relação do que é justo diante de um fato. Responsabilizar diretamente uma pessoa é uma questão muito difícil de se estabelecer em termos de critérios ou em termos de parâmetros. Portanto, algumas instituições já estão utilizando ferramentas que apoiam de forma estruturada essa decisão. Uma delas é uma árvore de razões para culpabilização ou responsabilização que foi colocada pelo IHI, o Institute for Health Improvement dos Estados Unidos, onde através de uma rede estruturada de questões, são questões bem estruturadas, há a possibilidade de você identificar através de itens específicos quais foram as causas e qual foi o grau de culpabilidade ou grau de participação direta ou indireta do profissional nessa cadeia de acontecimentos. Obviamente, por exemplo, se eu tenho uma relação de intencionalidade, de omissão, de uma prática recorrente de um profissional e que, na verdade, acarretou uma lesão ou um dano em determinadas situações, até fatal em um paciente, eu tenho uma culpa direta e eu posso até ter uma ação direta de culpabilização, incluindo a questão de uma investigação policial, judicial ou criminal. Mas, em muitas das vezes, como eu citei anteriormente, na outra questão, essa responsabilidade tem a ver com falhas anteriores do sistema. Então é importante que haja, nessa medida, do ponto de vista de uma prevenção, dessa perseguição, haja a introdução de ferramentas, de medidas de controle, mas de uma cultura que a gente chama agora de cultura justa para análise de causas raízes ou de fatores consequentes de erros na área de saúde. Ok, obrigada, Heleno. Continuando então. Qual a postura do profissional maduro diante do erro? Bom, eu diria que ainda hoje talvez a gente não tenha tanto essa maturidade absolutamente constituída ou disponível nas instituições. Mesmo naquelas que estão mais avançadas em programas de gestão de qualidade e segurança, até porque essa questão foi trazida para a área de saúde muito mais recentemente. Mas eu diria que essa postura de um profissional tem a ver com uma relação mais técnica do que pessoal com a ocorrência de um erro dentro da instituição.
Esse profissional maduro consegue separar essas questões mesmo diante de uma situação de fatalidade, onde ocorreu a morte de um paciente. Esse profissional vai poder, logo de frente, entender que há aí razões possíveis, tanto técnica quanto humanamente possível. Muitas das vezes, estudos recentes têm apontado que questões causais relacionadas ao estado físico ou emocional de profissionais têm consequências em causas raízes para a ocorrência de erros. A fadiga, a tensão, estados emocionais como depressão, como desequilíbrios em relação à família ou em relação a parceiros, tudo isso pode ter influência na desatenção de profissionais, ocasionando erro. Então, o profissional maduro, aquele gestor que vai lidar com isso, tem que saber, em primeira medida, separar esses dois ambientes e sempre olhar muito mais a questão de uma análise técnica, de uma análise criteriosa, baseada em ferramentas, baseadas em elementos estruturados, para que ele possa, na verdade, não lidar com somente a consequência do erro, mas sim com essas condições que podem ter levado o profissional a cometer esse erro. Ok, Euleno, obrigada. A próxima pergunta, então. Quais dicas podemos dar aos gestores e profissionais de saúde na condução de um erro evitável? Bom, primeiramente, leiam bastante, procurem literaturas que hoje já estão disponíveis, hoje não só no Brasil, mas no mundo como um todo. A gente tem já trabalhos que são muito interessantes, recomendo bastante o portal do Proqualis, da Fiocruz, que tem inclusive materiais em vídeo, mas é importante dizer para esses gestores que eles devem estabelecer documentos normativos, políticas, normas, procedimentos que possam, na verdade, definir critérios institucionais, para que a gente saia da questão de lidar com situações ou comportamentos pessoais ou individuais. Eu posso ter um gestor de uma área que já tem alguma incompatibilidade, algum conflito com algum profissional de sua área e está esperando um momento-chave para culpabilizar aquele profissional. Mas se ele tiver por trás a definição institucional, aquilo que deve ser levado em consideração na análise de um erro, de uma situação parecida como essa, é muito mais fácil de lidar com a equidade, com a harmonização, mas fundamentalmente com a ética diante dessas questões. O que eu digo aos gestores é que eles devem se apoiar também no conhecimento, na capacitação dos profissionais que são responsáveis por áreas de qualidade, de segurança ou de gestão de risco. Não necessariamente pela presença física direta dessas pessoas, mas através de assessorias, através de consultorias, através da leitura do entendimento desses profissionais mais qualificados em relação ao entendimento de como conduzir essas situações de erro. Uma coisa importante que eu queria destacar também nesta pergunta, na sugestão de dicas aos gestores, é que além daquele que sofre o dano direto, que no caso é o paciente, existem já agora estudos importantes que falam da segunda vítima, que essa segunda vítima é o profissional que, na verdade, ocasionou esse erro, porque ele também vai sofrer com essa ocorrência e se a instituição não der apoio a essa situação, isso pode se agravar como consequência da prática profissional ou deste profissional. Portanto, é importante também se estabelecer a análise de quem sofreu o dano ou a consequência do erro. Às vezes o erro obrigatoriamente não gera um dano, mas gera uma consequência, mas também do profissional que a gente está chamando agora de segunda vítima. Obrigada, Helena. A última pergunta, então. Qual o papel das instituições formais e não formais de educação do profissional de saúde no movimento da segurança do paciente? Você acha hoje que estas instituições elas estão fazendo o papel delas?
Olha, eu diria que sim e que não. Eu acho que existem medidas ou iniciativas que agora se encaminham para uma decisão de introduzir, inclusive, na formação dos profissionais de saúde, a questão do entendimento mais formal, mais estruturado de gestão de qualidade e segurança. A Associação Paulista de Medicina tem se desdobrado em algumas iniciativas, por exemplo, nesse sentido. A Organização Mundial da Saúde já tem um guia ou um diretivo para a introdução nos currículos das escolas médicas no mundo da questão da gestão da qualidade e segurança. E mesmo aqui no Brasil, a gente tem observado, eu mesmo já fui convidado a dar aulas inaugurais ou aulas com conferência em programas de graduação para levar a esses profissionais de saúde um maior conhecimento sobre as práticas de gestão de qualidade e segurança. Mas esse caminho ainda é muito inicial, muito incipiente, não há nenhuma formalidade na inclusão dos currículos dos profissionais de saúde dessa questão do ensino, da educação, da formação sobre gestão de qualidade e segurança, o que já não dá mais para deixar de fato de lado. Então, também isso tem como consequência a chegada desses profissionais no ambiente de assistência ainda muito longe do entendimento dessas questões. Portanto, eu diria que há necessidade de uma integração, de uma harmonização, inclusive das escolas de graduação, mas também dos conselhos profissionais. Alguns deles também já têm desenvolvido algumas ações importantes. Os conselhos regionais de enfermagem já têm construído a rede Rebraensp, que é a rede brasileira de gestão e segurança do paciente para a enfermagem, mas elas precisam ter posições mais sólidas, mais decisivas em relação a um encaminhamento mais formal, desde a formação desse profissional, no conhecimento e no entendimento de hoje da sua inserção como médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta e assim por diante, como um responsável direto da cadeia de segurança na assistência que é prestada aos profissionais de saúde em todos os tipos de instituições de saúde no Brasil e no mundo, se for o caso. Bom, vocês que estão em casa, é sempre um prazer muito grande, um prazer imenso poder compartilhar com vocês conhecimento. A minha vida profissional está muito pautada nessa minha função principal de educador, de disseminador de conhecimentos, de vocês terem me dado a oportunidade de chegar até o ambiente próprio de vocês, pessoal de vocês, e de poder discutir essa questão. E através dessa inovação, desse fórum, a quem também mais uma vez eu parabenizo pela construção da ideia, mas fundamentalmente pela execução desse evento, de poder compartilhar com vocês novas oportunidades e também me colocando à disposição para ter contatos quando possível. Uma vez mais, muitíssimo obrigado e até uma próxima. Obrigada, Heleno, pela sua participação. Obrigado a todos que estão conosco nessa sala de transmissão e convido a vocês a continuarem conosco nas próximas entrevistas. Um grande abraço e até lá.